Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 50. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Amém? Lucas 7, 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Então, irmãos, esse é um texto até conhecido por nós, da palavra do Senhor. Mas quando eu estava lendo esse texto, já há alguns dias atrás, antes de saber da escala, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo nesse texto. E daí, quando eu fiquei sabendo que eu seria escalada para hoje, eu já tinha convicção que era isso que o Senhor tinha para falar conosco. Eu achava, né? Não tinha convicção, não. Eu falei, não, acho que é isso. Daí começa a bater aquela dúvida na gente, né? Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas o Senhor foi confirmando a palavra dele. E o Senhor, então, tem algumas coisas para nos falar, nos mostrar através desse texto. Então, aqui, irmãos, o texto que nós lemos conta a história de um fariseu. Diz aqui no primeiro versículo que ele rogou, ele pediu muito, ele implorou para que Jesus fosse até a casa dele para comer. E, para quem não sabe, os fariseus, ali na época, eram um povo, vamos dizer, eles eram crentes, né? Mas eles não aceitavam a forma como Jesus tinha vindo. Eles não esperavam que fosse daquela forma. Então, eles tinham muito conhecimento das leis de Moisés, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E eles, aquele grupo, né, de pessoas, os fariseus, eles procuravam de toda forma achar alguma coisa contra Jesus. Então, eles sempre estavam ali por perto, né, rodeando ali onde Jesus estava,
para tentar achar alguma coisa que eles pudessem ver contra Jesus. E então eu creio que esse fariseu, ele implorou, pediu muito para que Jesus fosse até a casa dele, mas não porque ele queria conhecer Jesus, porque ele queria ter uma comunhão com Jesus, mas eu acredito porque ele queria ter mais uma oportunidade de achar alguma coisa para condenar Jesus. E Jesus, é claro, sabia disso, né? Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus foi, se assentou à mesa com aquele fariseu para comer, porque Jesus sabia que algo mais iria acontecer ali naquele lugar. Então nós seguimos aqui, irmãos, aquele fariseu então convidou Jesus, serviu ali a mesa, Jesus se assentou ali, e quando eles estavam ali conversando, comendo, algo surpreendente aconteceu. A palavra nos fala lá no versículo 37 e 38, que uma mulher chegou até aquele lugar. E eis que uma mulher da cidade, a Bíblia fala bem claro, uma pecadora, sabendo que ele estava ali, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, devia estar ajoelhada, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia-lhes com unguento. Então algo incrível aconteceu naquele lugar. Uma pecadora chegou ali e fez uma das maiores expressões de amor e de adoração para Jesus. Em toda a Bíblia nós vemos várias pessoas adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. Mas esse aqui é um dos que mais chama atenção. Primeiro porque ela já foi intitulada, denominada como pecadora. Ela não era um dos discípulos, ela não era um daqueles que acompanhava Jesus, ela não era ali do grupo dos fariseus, uma esposa, alguém de renome da sociedade, não. Ela era uma pecadora. Alguns lugares falam que ela era uma prostituta. E foi dela que veio um dos maiores gestos de adoração a Jesus. E eu fiquei assim maravilhada com isso. Como pode uma pecadora ter feito isso? E como pode Jesus ter aceito isso? Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso que o Senhor nos mostra nesta noite. Nós somos todos pecadores, mas isso não nos impede de adorar a Jesus, de amar ao Senhor. Muitos de nós ficamos presos aos nossos pecados. E o diabo, que é o nosso acusador, ele gosta muito de ficar nos acusando na nossa mente. Você não é digno, você não pode. Você não pode estar aqui, você não pode adorar, você não pode louvar, porque você é pecador, você lembra do que você fez? Mas aqui, essa mulher, ela não tinha nenhuma outra expressão. Ela somente chegou, louvou, adorou ao Senhor. Provavelmente essa mulher já conhecia Jesus, de ouvir falar, talvez ela estava ali na região, já tinha visto os milagres de Jesus, ela estava conhecendo a Jesus. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que essa mulher chegou ali, ela não estava doente, a Bíblia não fala que ela estava doente, a Bíblia não fala que ela assim precisava de alguma provisão material, algum milagre, não. Então, irmãos, ela chegou ali e teve essa atitude de louvor e de adoração, de amor a Jesus, somente por quem Jesus era. Não foi procurando uma cura, não que não devemos fazer isso, né, irmãos? Tantos outros textos da Bíblia nós vemos que as pessoas procuravam Jesus por cura porque Ele é quem pode nos curar. Então é nele que nós devemos procurar a cura, sim. Mas neste caso, essa mulher não foi à procura de uma cura, não foi à procura de um milagre, não foi à procura do que Jesus poderia fazer. Ela foi e adorou simplesmente por quem Jesus era.
ela reconheceu, no pouco que ela conhecia ali, ela reconheceu quem era Jesus, e que só Ele era digno de louvor, de adoração, de receber amor. Então, irmãos, aqui nós temos uma primeira lição desse texto, que nós devemos adorar ao Senhor, que nós devemos louvá-lo, amá-lo, sem querer nada em troca, somente pelo que Ele é. Antes de qualquer coisa, somente pelo que Ele é. Ele é Jesus, o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo, o Príncipe da paz, o Leão de Judá. A Ele nós devemos louvor e adoração. Antes de pedir qualquer outra coisa, nós devemos a Ele louvor e adoração. E continuando então essa história, o fariseu ficou indignado com aquela situação. Como pode uma pecadora, uma mulher como essa, chegar aqui e fazer tudo isso? Eu acho que ele ficou meio escandalizado, indignado, ele ficou de tudo um pouco, mas ele ficou muito bravo e ele não entendeu o que estava acontecendo. E daí ele pensou assim, consegui algo contra Jesus, porque daí ele falou bem assim, no versículo 39, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então ele falou assim, eu tenho algo agora contra este homem. Esse homem não é profeta, porque se ele soubesse quem que é essa mulher que está fazendo essas coisas, ele tinha expulso essa mulher daqui. Ele jamais teria aceitado isso. Mas Jesus, sendo o maior profeta, sendo dono do amor, o próprio amor, sabia sim quem era aquela mulher. Mas ele tinha vindo justamente para aquela mulher, justamente para aquela pecadora. A palavra do Senhor fala que o Senhor não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. E não são os doentes que estão, só os que estão lá fora. Todos nós, de certa forma, somos doentes, porque nós somos pecadores. Então, Jesus veio para todos nós. E, irmãos, algo maravilhoso desse texto, o Senhor não rejeita um pecador. O Senhor não rejeita um pecador. Ele aceita o pecador. Ele vai fazer uma mudança de vida, vai fazer uma transformação. Mas de primeira ele aceita o pecador. Ele não rejeita o pecador. Ele não rejeitou essa prostituta que adorou a ele. E então o fariseu ficou mais indignado, não estava entendendo nada. E daí Jesus então propôs ali uma parábola, comparando Simão e a pecadora. Jesus fez essa comparação com dois credores. Então Jesus fala que tinham dois devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo nenhum dos dois como pagar a dívida, a pessoa para quem eles deviam resolveu perdoar a dívida dos dois. E daí Jesus pergunta então, qual dos dois queria amar mais aquele homem que perdoou a dívida? E aí Simão dá a resposta, tenho para mim que é aquele que devia mais, aquele que devia 500. Então o Senhor perdoou mais a ele, então ele amaria mais. E o Senhor falou, é verdade, é isso mesmo. E daí Jesus começa a falar tudo o que a mulher fez e o que ele fez. E ali a palavra fala que ele não fez nem o mínimo que se deveria fazer quando recebeu Jesus. Porque ele poderia ter dado a água para lavar os pés, poderia ter ungido a cabeça do Senhor com um azeite puro ali que tivesse, mas nem isso ele fez, nem com um beijo ele recebeu o Senhor. Enquanto a mulher deu tudo o que ela tinha, deu o melhor, deu tudo o que ela tinha materialmente e emocionalmente. Ela trouxe aquele frasco de alabastro com um perfume caro, algo muito precioso, e lavou os pés do Senhor com aquele perfume caríssimo. Então aquela mulher
deu tudo o que ela tinha, enquanto o fariseu não deu nem o mínimo que ele poderia dar para o Senhor. E o fariseu era aquele que conhecia a palavra, que conhecia as leis, que se achava o crentão, enquanto a outra, a mulher, era a pecadora. E o que a mulher fez foi um ato de adoração a Jesus. Ela reconheceu quem ele era e o poder dele. Provavelmente, como eu disse, essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus. E por isso ela se encorajou a chegar até Jesus. Ela devia ter ouvido outros momentos em que pecadores também chegaram a Jesus. E Jesus não expulsava eles. Sempre ele estava rodeado de todo tipo de pessoas. E Jesus curava, Jesus dava uma palavra de amor. Jesus estava sempre cuidando daquelas pessoas, daqueles pecadores. Então ela sabia que tinha acesso a Jesus, ela sabia que podia chegar até Jesus. Pois o Senhor não despreza o pecador. Amém? Então nós vemos, irmãos, ali no versículo 47, que diz uma das coisas mais impactantes desse texto. Diz assim: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E eu li esse versículo, e eu li de novo, e eu li de novo. Eu falei, Deus, mas como assim muito perdoado, pouco perdoado? Não consigo entender isso, Senhor, porque todos nós pecamos, não existe pecadinho, pecadão, e o Senhor, quando perdoa, perdoa mesmo. Não tem assim como pouco perdoado ou muito perdoado. O que o Senhor quer dizer com isso? E eu comecei a meditar, pensar. E então o Senhor foi falando ao meu coração, o que Jesus queria dizer com isso? Na verdade, irmãos, a questão não é pelo que cada um foi perdoado, ou tanto que cada um foi perdoado, porque o Senhor fala, o Senhor perdoa a todos, né? Vamos ler lá Romanos 3, 23, só para contextualizar aqui essa questão. Romanos 3, 23. E diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Estamos longe, destituídos da glória de Deus, até que nos arrependemos, aceitamos o sacrifício do Senhor, e então nos achegamos a Ele novamente. Mas todos pecaram. Então eu não entendia o que seria esse pouco perdoado e esse muito perdoado. E então eu entendi que a questão não é o tanto que cada um foi perdoado ou que cada um pecou, mas sim a consciência que cada um tinha de quão pecador era. O fariseu não se achava pecador. Ele achava que já era bem santo. Ele obedecia às leis, ele obedecia todos os rituais. Então ele olhava para ele mesmo e não se achava pecador. Então ele foi pouco perdoado e pouco amou. Mas não é porque Jesus perdoou ele pouco, é porque ele se achava pouco pecador. Enquanto a mulher, que era uma pecadora, reconheceu completamente quem ela era, ela se expôs como uma pecadora, como uma prostituta, reconhecendo quem ela era. Então ela foi muito perdoada e ela muito amou. Então, irmãos, a questão é a nossa consciência de quão pecadores nós somos. Muitas vezes, principalmente nós cristãos já de algum tempo, nós temos a tendência de achar que nós já estamos ali no patamar. A gente olha para a gente mesmo e não vê pecado, não vê defeito. A gente gosta de olhar para o outro, né? A gente acha defeito e pecado no outro com muita facilidade. Mas na vida da gente, a gente tem essa dificuldade. E quanto menos pecador eu me achar, menos eu vou ser perdoado e menos eu vou saber amar ao Senhor. Por quê? Porque quando nós entendemos quão pecadores nós somos, quão falhos nós somos,
quando nós nos comparamos com a santidade do Senhor, quando nós olhamos para Ele, contemplamos a santidade, a beleza do Senhor, e olhamos para nós mesmos de volta, vemos quão pecadores e miseráveis nós somos. E então nós entendemos o amor dele por nós. E nós então conseguimos responder um pouco desse amor, amando a ele. Irmãos, ele não tinha por que fazer nada por nós. Ele não tinha por que morrer numa cruz, ele era santo. Ele veio para a terra, viveu com um homem, mas ele continuou sendo santo, ele não tinha pecado algum. Mas ele carregou todos os nossos pecados, a nossa multidão de pecados, ele carregou, ele levou sobre si, por amor a cada um de nós. Então é isso que nós precisamos nos lembrar, do quanto ele nos amou, e então amar ao Senhor. Perceber o quão pecadores nós somos, e amar ao Senhor por tudo que ele fez por cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, reconhecer os nossos próprios pecados. Mas muitas vezes o orgulho, o medo, não deixa nós fazermos isso. Nós muitas vezes somos orgulhosos, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, mas o que as pessoas vão falar? Ou então as pessoas até pensam que Deus vai falar, sou muito pecador, se eu começar a me expor assim, Deus vai me rejeitar. Mas o Senhor não rejeita um pecador. Ele rejeita o pecado, mas Ele não rejeita o pecador. Então, irmãos, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, nos humilhar diante da presença de Deus. Você não precisa se expor para as pessoas. É certo que em alguns casos nós precisamos sim nos abrir com alguém, porque a palavra fala que assim nós seremos curados. Mas nós precisamos falar com o Senhor e expor a Ele os nossos pecados e as nossas falhas. E então, nós precisamos nos arrepender. Uma das palavras-chave dessa palavra de hoje é arrependimento. Nós precisamos reconhecer quem somos, reconhecer os nossos pecados, precisamos nos arrepender para que nós possamos alcançar o perdão do Senhor. Reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e receber o perdão de Jesus. Só assim nós vamos conhecer o verdadeiro amor do Senhor. Se você não tiver coragem de se expor ao Senhor, de falar os seus pecados, de se arrepender, você nunca saberá, você nunca conhecerá esse amor do Senhor por você. E o Senhor está de braços abertos, esperando você. Às vezes nós temos a impressão, quando nós pecamos, quando nós estamos ali falhos, nós temos a impressão que o Senhor está ali com um chicote na mão nos esperando. E aí a gente corre, a gente se afasta, a gente vai para longe. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não rejeita o pecador. Jesus não rejeitou essa mulher. Nós precisamos nos achegar a Deus, porque Ele está de braços abertos para nos receber e nos perdoar, desde que haja um arrependimento sincero da nossa parte. O Senhor conhece os nossos corações. E nós precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. E quando a gente se arrepende, isso gera frutos. A gente não faz a mesma coisa. A gente muda de atitude, a gente fica diferente. Então, o arrependimento não é aquele que você se arrepende ali no momento, mas amanhã você comete o mesmo pecado. E você torna a fazer de novo e de novo. Isso não é arrependimento, isso o Senhor não perdoa, isso é iniquidade. É você se acostumar a viver no pecado e já nem acha mais que é pecado. Aí nós precisamos clamar muito ao Senhor para que a gente tenha os nossos olhos abertos. Nós precisamos, irmãos, reconhecer e verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. Eu queria ler com vocês Atos 3,19. Atos 3,19. Fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Olha, irmãos, que versículo maravilhoso. Que versículo lindo. E esse versículo é para nós, pecadores, os doentes, para quem Jesus veio. Arrependei-vos primeiro. Arrependei-vos. E convertei-vos, que é a mudança. É não praticar mais a mesma coisa. Para que então os vossos pecados sejam apagados. Deles o Senhor não se lembrará mais. Então, quando o diabo vier te acusar, você fala assim: esse pecado já foi apagado. Jesus não se lembra mais dele, Jesus já perdoou. E para que assim, então, você possa viver na presença e gozar da presença, da alegria e da paz do Senhor. Amém? Vamos ler também Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio nos chamar ao arrependimento. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, que para nós adorarmos ao Senhor, para nós amar a Ele, nós não precisamos ser santos. Nós somos todos pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos aceita. E também, irmãos, que nós precisamos reconhecer, ter a consciência de quão pecadores nós somos. Que Jesus possa quebrar isso do nosso coração. Todo orgulho que faz a gente se achar melhor uns do que os outros. Todo orgulho que faz a gente se achar santo e olhar para o irmão e achar ele tão pecador. Achar que o seu erro, o seu pecado é pequenininho, é simples, mas o pecado daquele irmão é terrível. E pior, irmãos, nós condenamos aquilo que nem Jesus condena, nós condenamos. Nós matamos o nosso irmão condenando ele por algo que nem Jesus está condenando, porque se ele chegar até Jesus arrependido, Jesus perdoa, Jesus não condena. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência como igreja. Que o Espírito Santo nos convença disso. Que o nosso coração esteja quebrantado e esteja consciente de quem verdadeiramente nós somos. Nós não estamos acomodados como pecadores. Nós queremos cada dia ser mais santos, mas isso não deixa que nós sejamos, nós não deixamos de ser pecadores. Então nós precisamos reconhecer isso em todo momento. E precisamos tratar os que estão à nossa volta do mesmo jeito. Ele não é pior que você. Você não é um santo e ele um pecador que Jesus vai condenar. Não. Somos todos pecadores e carecemos do perdão de Jesus. Que nós venhamos alcançar o arrependimento verdadeiro e ser perdoados por Jesus. O pecado perdoado nos aproxima de Deus, enquanto o pecado escondido nos afasta dele. O pecado perdoado nos aproxima de Deus. Ele está de braços abertos para te perdoar, para te fazer uma nova criatura, te trazer um novo tempo, uma novidade de vida. Mas se você continuar com o seu pecadinho escondido, sem coragem de quebrar o seu orgulho, aí sim você vai se afastar cada vez mais do Senhor. Amém?